vocês. Mais uma segunda-feira eu venho aqui falar com você. Agora nós estamos também no Instagram. Boa noite a todos vocês também. Quero direcionar para cada um de vocês que estamos aqui para levar esta mensagem, uma mensagem também de otimismo, mostrando que tem jeito, que é possível sim sair do problema das drogas. Você que convive com alguém que passa por este problema, você que vive essa realidade, talvez você está até no uso nesse momento e está passando aí, viu realmente esse momento, não é? Vamos ouvir um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre esta realidade, porque nós estamos aqui para ajudar você, para orientar você diante dessas realidades. E hoje, infelizmente, uma triste realidade hoje causada por esse mal, causado drogas. Com esse nome triste, né, onde sabemos que tantas pessoas estão aí perdendo as suas vidas por essa triste realidade. Então nós queremos mudar, né, a realidade da nossa sociedade, levando como lema, nada muda se eu não mudar. Então queremos convidar você, né, a participar com a gente neste momento. Estamos preparando aqui também para entrar, né, também no Facebook. Né? Boa noite vocês também aí do Facebook. Né? Eu, Mauro Lima, estou aqui mais uma segunda-feira para partilhar com vocês, orientar cada um de vocês. Então não deixe de deixar aí a sua pergunta, porque nós estamos aqui para ajudar, para orientar cada um de vocês. Quero também agradecer a você, família, que participa também com a gente. Né? Você que tem aí também, conhece aí um pouco do nosso trabalho, né? Da nossa caminhada. Quero também agradecer a oportunidade de estar aqui neste momento, partilhando com você, partilhando essa realidade com você que sabe deste mal. Não é tão triste essa realidade que é viver com alguém ou com as pessoas ou com um ambiente onde se tem drogas. Sabemos do sofrimento, sabemos do mal causado, então nós queremos ajudar cada um de vocês, né, diante desta realidade. E diante disso, assim como eu venho falando aqui a cada segunda-feira, né, trazendo aqui com vocês assuntos direcionados, né, que nós trabalhamos também junto à Clínica Hospitalar Viva Bem, onde nós trabalhamos no processo de recuperação com pessoas que têm ali a sua dependência de álcool e outras drogas, a partir da necessidade de acompanhar ali cada família, percebemos a necessidade de levar essa mensagem a outras famílias, de levar essa mensagem além. Tantas são as pessoas que necessitam também de ajuda, que necessitam também de orientação. E depois de muitos pedidos, falando, olha, Mauro, eu precisava de levar essa mensagem, o meu pai, o meu filho precisava de estar ouvindo o que você está dizendo, através dessa necessidade. E aí nós sabemos que a cada necessidade, a cada sofrimento, a cada dificuldade, né, Deus vem abrindo novas portas para a gente. E aí nós temos essa oportunidade hoje de estar aí no TikTok, no Facebook, no Instagram, né, e também nós estamos também levando essa mensagem para você, né, no YouTube, onde você tem a oportunidade de outro momento estar também ouvindo e levando essa mensagem para as pessoas que você ama. Então nós queremos ajudar você. Né? Sabemos aí que está chegando uma época difícil, chegando o final do ano. Daqui exatamente 30 dias, nós estamos aí comemorando o Natal. Para muitos, momento de tristeza. Para muitas mães, momento de angústia. Porque é um momento onde se tem muita festa, é um momento onde se tem muita bebida, e infelizmente, no meio de tantas bebidas, também outras substâncias, onde nós temos aí tantas pessoas que acabam se destruindo em decorrência ao uso de álcool e outras drogas. Triste realidade vivenciada no nosso meio. Tanto que eu venho falando para cada um de vocês, o quanto eu venho falando, são 29 anos fazendo esse trabalho, levando essa mensagem, falando, olha, a situação vai chegar no momento que a coisa vai travar, porque a cada momento nós percebemos que só vai piorando. A cada dia que passa, as coisas só vão piorando. A cada momento que passa, infelizmente, né, diante dessa realidade hoje causada pelo mal, né, que as drogas vêm aí afetando toda a nossa família, toda a nossa sociedade, nós percebemos, e infelizmente essa triste realidade, que esse mal, né, vem a cada dia batendo a nossa porta. A cada dia nós temos aí mensagens mais tristes, momentos de perca, né, pessoas que acabam perdendo a sua vida por causa de álcool e outras drogas.
Vocês que moram na região de Anápolis sabem do acontecido desse final de semana. Algo triste, né? 31 anos de idade, rapaz. Eu falo com uma pessoa de 30 anos, 31 anos, falo, é uma criança, tem uma vida toda pela frente. E decorrência do uso de álcool, uma aposta, né, acabou perdendo a sua vida. E precisa sim falar sobre esse assunto. Eu sei que é um momento de dor, é um momento de sofrimento, e quantas dores, e quantas pessoas sofrendo, nós tivemos acesso a essas pessoas, né, de saber, olha, será que eu não podia ter feito alguma coisa? E aí eu pergunto a você, será que você não pode fazer alguma coisa? Ou você vai deixar para o momento da notícia ruim? Momento onde você vai perceber que não tem mais jeito. Esta é a triste realidade causada pelo alcoolismo, causado pela adicção, pela dependência de outras drogas também. Essa doença progressiva, evolutiva e fatal. Tantas são as pessoas que estão perdendo a sua vida e tantas são as famílias que estão sendo destruídas em decorrência deste mal. E poucos é falado sobre isso. Infelizmente, pouco se é comentado sobre essa triste realidade. Mas quando se trabalha direto, e eu falo muito, quando se trabalha com uma clínica de recuperação, nós estamos lá no final. Até chegar numa clínica de recuperação, até ter uma decisão para fazer um tratamento, é um processo e é um percurso destrutivo, onde nós percebemos tantas pessoas dentro de um processo autodestrutivo, onde ela vai se destruindo a cada dia. Por isso que as pessoas me perguntam, e eu vim aqui para o estúdio para a gente estar aqui gravando, e falava há pouco com uma mãe aonde estava na dúvida com a questão do filho. E é triste, né, saber dessa realidade, do sentimento de uma mãe quando percebe que o filho está com um comportamento diferente e ali ela suspeita que ele está usando substância, está usando droga. Aquele coração da mãe aperta no peito. São tantas interrogações, tantos questionamentos, tantas dúvidas, tantas realidades vivenciadas no nosso meio. E por que eu estou comentando isso com você aqui? Porque essa realidade, a realidade de ter alguém dentro de casa que usa álcool ou outras drogas, infelizmente é uma realidade sua também. Todos nós, infelizmente, de uma forma direta ou indireta, somos atingidos por este mal. Agora, o que precisa ser mudado diante disso? É qual que vai ser a minha postura diante deste mal? Eu vou fazer alguma coisa? Eu vou ter uma tomada de consciência, eu vou mudar a minha atitude e a partir daí eu vou começar a mudar a maneira de agir? Ou eu vou empurrando com a barriga achando que em um determinado momento o problema vai resolver-se por si só? Então são diante desse questionamento, diante dessas realidades, aonde nós vamos partilhar com cada um de vocês aqui. Porque nós sabemos que se você que está em sobriedade, que está em sã consciência, se você não tiver uma mudança de postura e se você não buscar fazer alguma coisa, infelizmente, você vai perder. E ninguém quer perder. Principalmente quando se trata das pessoas que você ama. Principalmente quando se trata da realidade vivenciada por cada um de nós. Então, quando eu falo isso aqui a cada semana, quando eu venho trazer essa mensagem aqui a cada semana, eu venho trazer essa realidade para você, querendo suscitar em você a vontade de sair dessa condição, sair dessa situação em que você se encontra e mudar de vida. Eu falava há pouco com um rapaz que entrou em contato comigo e falou: Mauro, eu acho que o meu problema não chega a ser de internação não, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação, eu preciso de uma direção. Porque se eu tiver uma direção, Mauro, vai dar certo. Porque a vontade já estava instalada nele. Mas às vezes precisa desse direcionamento. E é esse direcionamento que nós vamos aqui passar para cada um de vocês. É esse direcionamento que nós queremos orientar cada um de vocês. É esse direcionamento que nós estamos aqui a cada semana
trazendo mais conteúdo e também partilhando com vocês aquilo que é partilhado com a gente durante a semana, durante um processo de tratamento feito com nossos pacientes dentro da clínica hospitalar Viva Bem, dentro de um trabalho desenvolvido juntamente com as famílias de pessoas que têm o problema e já admitiram que tem um problema e já tomaram a decisão de fazer alguma coisa e a decisão de ajudar, a decisão de intervir. E a partir dessa decisão, a partir deste momento, é onde nós percebemos a dimensão. Em muitas situações, e nós falamos isso lá dentro da clínica, nós precisamos de fortalecer a nossa espiritualidade, porque em muitos momentos na nossa vida, dentro do nosso coração, eu me lembro de uma realidade, eu fiz uma palestra para jovens, e quando eu terminei essa palestra dos jovens, e eu sempre no final das palestras eu faço um atendimento ali com as pessoas, e uma jovem do outro lado do salão ficava olhando para mim e chorava incessantemente. E aquilo me incomodou porque aquela jovem chorava, soluçava e olhava para mim. Eu vi que ela precisava de partilhar. Eu fui ao encontro dela e fui conversar com ela. E essa jovem virava para mim e falava: Mauro, eu não queria sentir isso. Eu estou chorando porque eu não queria sentir isso, mas dentro do meu coração eu sinto que se meu pai morresse, eu e minha mãe seria feliz. E eu sei que isso é errado. E aí eu fui conversando com ela e ela falando para mim o quanto ela sofria com o alcoolismo do pai. Sofria ela, sofria a mãe, todos daquela casa sofriam porque um alcoólatra dá muito trabalho. Um usuário de droga dá muito trabalho, tira o sossego de todo mundo, inclusive até mesmo do vizinho. É por isso que um dependente ele arrasta no mínimo 7 pessoas. E aí aquela filha sofrida vendo a mãe sofrendo aquela realidade, com o pai embriagado o tempo todo, brigando, querendo bater, fedendo, passando vergonha. Chegou um momento que aquela jovem sentia no coração: se meu pai morrer, eu e minha mãe vai ser feliz. Imagina a cabeça daquela jovem. Ela deveria ter ali seus 15, 16 anos de idade. Imagina a cabeça de uma jovem diante dessa realidade. Imagine a sua cabeça quando você diz: olha, eu lavei as mãos, fulano é só Deus. Dentro do seu coração tá, só se morrer e Deus levar para ter jeito, porque isso aí eu já desisti, não tem mais jeito. E aí vem o Mauro falar para você: olha, não desista, tem jeito. Por pior que seja o momento que você esteja vivendo aí com o seu especial, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho que está aí usando droga, tem jeito. É possível recuperar, é possível sim sair da adicção, sair da dependência e viver a sobriedade. Tem jeito. Só porque, infelizmente, este problema não vai resolver por si só. Você cruzar os braços, você lavar as suas mãos, você deixar quieto, não vai resolver. Você vai precisar de se informar, conhecer, entender, estender a mão e ajudar. Em alguns casos, você vai ter que tomar uma decisão para esta pessoa. Porque, infelizmente, nós estamos falando aqui de uma doença que muitas vezes o doente, sozinho, ele não tem força de buscar ajuda. Sozinho, ele não tem força de ir buscar ajuda, de buscar um tratamento, de sair dessa condição. Ele vai precisar de ajuda. Em alguns casos, ele vai até falar para você que precisa de ajuda. E na hora que você falar: olha, então vamos que eu vou te ajudar, eu arrumei uma clínica, vamos internar, ele vai falar para você: não, amanhã eu vou. Depois eu vou. Semana que vem eu vou. Porque o corpo dele, a carne dele, vai gritar pelo uso da substância. Na mente, ele sabe, percebe, entendeu que precisa de mudar. Mas o organismo dele não. Então, em alguns momentos, em algumas situações, em alguns casos, ele vai precisar de você.
E eu pergunto a você, você está pronta? Está pronto para ajudar? Você está preparado, preparada para ajudar? Você que tem seu filho na droga e às vezes se desespera, descabelo, te arranca os cabelos fora, não dorme à noite, está sofrendo. Você está preparada para ajudar o seu filho? Ou você está esperando que o milagre aconteça e da noite para o dia ele se transforme? Porque eu venho falar para vocês, olha, para este mal, para esta doença, ele vai precisar de ajuda. Ele vai precisar de você. Então, diante de tudo isso, eu venho falar para você, olha, saia deste comodismo, saia dessa situação de achar que o problema vai resolver por si só, ou então de achar que não é tudo isso. As pessoas estão exagerando. O Mauro está exagerando. Não é bem assim, não. Dia que ele quiser, ele para. Só porque ele nunca quer. Ele nunca para. Ah, é só uma fase. Cuidado, porque ele pode mudar de fase. E as fases só vão piorando cada vez mais. Então, diante dessas realidades, é onde a gente vem aqui partilhar, falar com cada um de vocês, levar essa mensagem para cada um de vocês diante dessa realidade, falando que tem jeito. Boa noite, Santiago. Boa noite, Mauro. A todos vocês um grande abraço. 25 de novembro de 2024, daqui a um mês, já estaremos vivendo o clima do Natal. Aliás, já estamos vivendo, né? Que esse espírito natalino possa vir o quanto antes, rapaz, para abrandar os corações, arrefecer esses ânimos que... Me ajuda aí, Brasil. Mas, Mauro, quando a gente observa ali o TikTok, mais de 2.000 curtidas. Mais de 2.000 curtidas não é para qualquer um, não. As pessoas concordam em gênero, número e grau com tudo aquilo que você disse até agora. E é importante salientarmos que quando uma mãe chega ao extremo de dizer eu não sei mais o que eu faço, me ajuda, pelo amor de Deus, ela recorre a todos da família. E muitas são as pessoas que dirão, não, esquece isso aí, não tem mais jeito não. Ou, cachaceiro, maior pau que nasce torto, morre torto. Já ouvi isso muitas vezes. A minha única tristeza para com o meu pai, que já desencarnou faz tempo, é que ele, infelizmente, eu tentei muitas vezes dissuadi-lo daquilo que ele vivia, tirar a bebida dele. Mas não adiantava, Mauro. A bebida era tão arraigada nele que quando não tinha a pinga, ele tomava álcool, esse 70, com limão China, pouquinho de água e açúcar. Infelizmente, muitos de nós não conhecemos os extremos que os nossos chegarão para saciarem a sua sede. E esta sede muitas vezes está lá dentro da família. Algo que eu deixei de fazer, algo que eu deixei de dizer, né? Não ouvi. Então tem tudo isso. E eu observo que você trabalha mais como um terapeuta dentro desse processo todo. E é isso que a gente tem observado. Quantas pessoas curtiram até agora, Igor, por favor? 2.300 curtidas. Está com a gente a Neide Alves também, por aqui. É uma pessoa muito bacana, é uma empresária que está acompanhando de perto a live. São pessoas de moral ilibada, pessoas sérias, pessoas que querem, Mauro, de verdade, na sua live, nas suas palavras, o conforto que tanta gente, às vezes, fingem dar. Né, Igor? Muitas vezes a pessoa, não, rapaz, isso é coisa à toa. Né? Daqui a pouco acaba. E muitos acabam se perdendo, como você falou há pouco do rapaz que morreu com 31 anos de idade. Todas essas pessoas têm um histórico triste para contar. E nesse momento, então, vamos lá, para as pessoas que já estão seguindo neste momento por aqui, é muita gente. Atenção, Brasil, bora lá. O Mauro, você que é alguém que está sempre trabalhando em prol dos mais necessitados, o que mais te dói quando conversa com o pai ou com a mãe? Porque o pai, a mãe, o irmão, né? Eles sempre vão conversar com você. Eu dizia hoje para essa minha amiga, essa empresária,
que você, quando chega, todos querem conversar com você. Que a tua clínica não é um depósito de gente que você se propôs isso desde o momento que assumiu esta condição. E aí ela ficou realmente impressionada, impactada, porque muitas são as clínicas que fecharam, porque não atendiam de verdade, como tem que ser. Não eram clínicas, né? Eram lugares onde a pessoa pagava e lá ficavam os seus parentes. A gente sabe que muitos tiveram maus tratos, é meio verdade, mas a realidade da Viva Bem é totalmente diferente. Então, como é que você sente? O que mais dói em você quando você recebe isso? Independe da hora, do dia, né, do mês, qualquer momento você está atendendo pessoas. Olha, uma das maiores dificuldades encontrada hoje, quando se fala diretamente com a família de um dependente, a primeira coisa que a gente percebe é a fragilidade. Nós encontramos ali um pai, uma mãe fragilizado diante de uma situação aonde eles, em determinados momentos, eles se sentem impotentes. No limite. No limite, olha, tentei, eu já tentei de tudo, Mauro, e não consegui. Infelizmente, essa é a triste realidade hoje das pessoas, e você que está nos assistindo, provavelmente você está vivenciando essa realidade, dessa fragilidade aonde você não sabe o que fazer. Aonde você quer fazer alguma coisa, às vezes você até já errou muito tentando acertar. Então, diante disso tudo que nós estamos falando aqui, né, quando você se depara com uma família, e aí esse é um dos grandes motivos de nós estarmos aqui, são famílias fragilizadas diante de uma situação que às vezes ela não consegue enxergar uma saída, diante de um desespero aonde ela tem um medo de a qualquer momento chegar uma notícia de que seu filho ou seu esposo está morto, mataram ele ou ele morreu de overdose. São tristes realidades vivenciadas no meio, e aí é onde nós vemos ações desesperadas. As pessoas às vezes tomam algumas decisões no momento de desespero, e ao invés de ajudar, infelizmente, porque não conhece, não entende, acaba prejudicando as coisas. Então, diante desta realidade, é onde nós vamos falar para vocês aqui. Nós estamos aqui, a intenção nossa, o intuito nosso aqui, é orientar cada um de vocês. É trazer essa realidade para cada um de vocês. Nós precisamos trazer esta realidade, trazer esse entendimento para que você, se deparando diante deste problema, e infelizmente nós temos que falar aqui para vocês, que não dá para você dizer, olha, eu não tenho problema, lá em casa não vai chegar esse problema. Infelizmente, diretamente ou indiretamente, todos nós somos atingidos. Então, para que diante desse problema, diante dessa realidade, né, você não tome medidas desesperadas, você tenha essa preparação. Então, busque essa preparação, busque esse entendimento, entender sobre a doença, entender sobre o problema e também entender como ajudar. Sim, Santiago? A Nidia Alves faz uma colocação aqui, ela diz que, mas eles têm que querer. Quer dizer, não adianta você tomar atitude sem que eles queiram, né? E muitas vezes a gente sabe que a mãe e o pai, eles ficam ali numa situação entre a cruz e a espada. Porque se eu levo meu filho, o que ele vai dizer? Se eu não levo, ele pode ir para um caminho muito diferente daquilo que é o que eu gostaria. E aí vem algo complicado dentro do contexto de tratamento, porque quando se fala de uma internação compulsória, uma internação involuntária, em muitas situações é a família que tomou a decisão de internar. O que é isso? É intervenção. É tirar o sujeito, né, do mundo de droga e da droga de vida. Tira ele daquela situação, coloca num ambiente seguro, aonde ele não vai ter o uso da substância, que é o que está entorpecendo, para que no momento de sobriedade, no momento de lucidez, esse indivíduo tenha a decisão de não usar a droga. Por isso que é difícil o processo de recuperação. Por isso que é difícil, às vezes, a índice nacional, quando se fala do índice de recuperação, ele é muito baixo. Porque você mostra o caminho, você dá as ferramentas. Seguir este caminho, né, usar essas ferramentas, em um determinado momento, vai depender de quem? Do outro. A família, ela pode ir e pode ajudar só até um certo limite. Eu vou decidir, eu vou buscar uma instituição, eu vou fazer a sua internação. E ali eu vou acompanhar, eu vou
vou pagar, vou fornecer o que for necessário, eu vou estar presente e tal, até o momento da decisão. E eu falava isso na semana passada com os nossos pacientes lá. Sobriedade, e aí eu falo para você, sobriedade é uma questão de decisão. Porque enquanto eu não tiver essa decisão, eu vou entrar nesse ciclo onde a família às vezes vai internar porque, Mauro, se eu não internar ele vai morrer, então eu vou internar, que aí ele vai engordar um pouquinho mais, ele vai, né, vai restabelecer a saúde dele e tal, e aí daqui a um tempo ele vai sair, aí ele vai voltar ao uso de novo, a hora que estiver ruim, aí eu interno de novo. Tem famílias vivendo essa realidade. Não estou aqui falando para vocês algo longe, não, estou falando de famílias, né, que vivem essa realidade de eu vou internar para ele dar uma recuperada, dar uma engordada, para ele, né, restabelecer a saúde, aí ele sai, ele volta ao uso, e daqui a um tempo eu interno ele de novo e tal. Infelizmente, essa também é uma triste realidade que eu tenho que falar com vocês. Não adianta eu querer aqui enfeitar e tal, que é tudo bonitinho. Não, tem essa realidade sim. Por quê? Porque tem a questão da decisão. Agora, o que vai diferenciar de uma clínica para outra, de uma instituição para outra, né? É as ferramentas. Porque o que o Santiago disse no início é muito sério. Você pode abrir uma clínica lá, pôr um muro alto, que ele não vai sair, pôr umas pessoas lá na contenção e ele fica lá. Como se fosse uma prisão. Ele fica lá. E aí, depois de um certo tempo, ele vai sair, né? Aí ele volta ao uso, depois ele volta para lá de novo. Mas qual que é o objetivo? E aí é algo que o Viva Bem vem oferecendo esse diferencial, que é algo que, dentro do processo do Viva Bem, de evolução aí entrando aí 8 anos do Viva Bem, foi um processo de construção, né? Foi construído todo um plano terapêutico. Erramos, mas graças a Deus acertamos muito e estamos aí acertando, né? Porque foi construído um plano terapêutico, um entendimento aonde, né, a gente tem essa preocupação que não vire um depósito de gente. Então, é missão de cada um dos colaboradores do Viva Bem, né, dar todas as ferramentas para que essa pessoa possa caminhar na sobriedade. Se ela precisa de um apoio psiquiátrico, precisa de medicação, ele vai sair com aquelas medicações que ele vai ter que dar continuidade. Olha, se ele precisa de uma orientação psicológica, porque tem traumas de infância e tal, vai ser trabalhado isso dentro da psicologia. Olha, ele precisa de ter ali um plano terapêutico com rotina, porque ele era desorganizado, ele era preguiçoso, ele não gostava de trabalhar. Ele vai ser feito com ele. Olha, ele não tinha estímulo de futuro, de perspectiva de melhoria. Isso vai ser trabalhado dentro dele, né? Dentro do processo terapêutico, ser trabalhado constantemente. Então, diante desse tratamento, diante desse trabalho, dessa evolução, nós vamos evoluindo e estimulando cada um deles a tomar a decisão. A decisão de mudar de vida. A decisão de caminhar na sobriedade. A decisão de não querer voltar mais para aquele caminho. A decisão de mudar hábito, lugares e pessoas. Então nós trabalhamos isso dentro da constância do dia a dia lá dentro. Em comum, a gente observa que a pessoa que usa drogas, elas são muito boas, né? São gente da melhor qualidade, sempre muito educados, muito bem preparados nos dias de hoje. E aí a gente fica até por entender como é que você vai chegar e dizer assim, olha, você precisa ser internado. Porque eu tenho amigos que eu converso abertamente, falo aquilo que penso. Mas tem situações que você fala, não, mas meu filho é gente boa, é de vez em quando só. Mas o de vez em quando dele, né, já faz aí 10 anos, 15 anos. Eu conheci advogados que fumavam e iam para o tribunal naturalmente. Médicos para poder fazer uma cirurgia. Cara, e é como se fosse normal. Como se fosse algo do cotidiano deles. E, mas eu nunca viciei. Será que não? 20 anos? Não é vício? Mas eu não prejudico ninguém. Mas prejudica sim. Será que você está o tempo todo preparado para os embates da vida? A pergunta que sempre fica, né? O Milton Júnior, dando boa noite a todos. Boa noite, Milton. Tudo bom? Boa noite, Milton. Um abraço. Uma boa aqui. Muito bom. Aqui no Instagram, Facebook do Mauro Lima. A página dele e também no TikTok. TikTok tem aqui a Geisa Nogueira, a Luciana, a irmã dela, que tá falando aqui, bem interagente aqui, falando a verdade, a sensação de impotência, onde errei, buscando queijo. Aqui também a Geisa falando, é importante também a manutenção pós-internação. Várias pessoas entram.
Geisa está lá no Portugal, né? Tá lá com a gente acompanhando, muito bom. É uma triste realidade. Quando a gente fala disso, é importante também, quando eu falo aqui, Santiago, dessa realidade da fragilidade das famílias e tal, são coisas que a gente vivencia atendendo as famílias. Não é algo que, é porque eu acho que é assim. Não, é uma triste realidade mesmo. Só porque o que é a dificuldade maior enfrentada? É o momento que se toma uma decisão de fazer alguma coisa. Porque se eu tomo uma decisão no início, é igual, por exemplo, um câncer. Tem muitos diagnósticos, nós estamos aí quase terminando o Novembro Azul. Fala-se muito da prevenção, né? Por que se fala isso? Porque se é diagnosticado algo, uma doença, no início, consegue se tratar, fazer um procedimento e recuperar e ter uma vida normal e viver como se nada tivesse acontecido. Por que eles fazem essa campanha? Porque, principalmente a maioria dos homens, vão deixando, quando descobre, o trem já está bagunçado. Esse é um problema também trazido para a realidade das drogas. Percebe-se a mudança de comportamento, de horário, de tudo. Olha, muitas mães olham para o filho e já não reconhecem mais. Muitas esposas olham para o esposo e já não reconhecem mais. Né? Muitos esposos olham aí para as esposas e não reconhecem mais. Só que vai deixando. Não tem um trabalho ali. Aí só se faz alguma coisa a hora que a bomba estoura. Olha, eu preciso de internar meu filho. Eu ouvi essa semana, eu preciso de internar porque um irmão falou, tem que internar meu irmão, porque meu irmão já está em situação de rua. Para essa pessoa ter uma decisão de mudança, é muito mais difícil do que para uma pessoa que iniciou agora. Porque o grau de dependência é menor do que aquele que está fundado lá. Então, por isso que tem que ter. Né? Por que é muito difícil às vezes? Porque só se toma uma decisão, só se faz alguma coisa quando a bomba estoura. Sim, A Nidia Alves continua dizendo o seguinte, realmente o primeiro passo para fazer o tratamento, né, quando eles querem, tem que trocar o número do telefone, as amizades, aliás, as amizades até o número do telefone tem que trocar. Isso quem quer realmente se cura e muda de vida. Isso. E para alguns casos, nós falamos lá dentro da clínica, eu falo até para os pacientes, quando eu falo para eles, olha, é preciso mudar hábito, lugares e pessoas. Tem gente que tem que mudar até o vínculo familiar. Porque às vezes eu fiz um tratamento e eu volto para minha casa, tem gente dentro da minha casa, da minha família, que é motivo de tropeço. Eu saí de lá, mas eu tenho casos, para vocês, só relatando com vocês, para vocês entenderem a dimensão do que eu estou falando. Nós temos um caso que foi feita a internação de um rapaz. A hora que ele chegou lá e tal, depois de uns 4 dias, que ele já estava bem consciente e tal, ele virou e falou assim, olha, meu pai deu sorte demais. Eu falei, por quê? Não, porque ele me internou primeiro, porque eu que ia internar ele. Entendeu? Ou seja... Aí, imagina um ambiente onde, né, quem tinha que cuidar de mim tá pior do que eu. Então é muito complicado isso. E quando você fala mudar hábito, lugares e pessoas, às vezes tem pessoas da sua família que tem que sair. Tem pessoas que tem que largar relacionamento. Porque tem relacionamento que é motivo de tropeço também. Boa noite, Daiane, para você. A Luciana fala que, infelizmente, em alguns casos, já quando é descoberto, já é mais que na hora de ajudar. Trocar de lugar, trocar tudo. E isso, entendeu? Então essa é a realidade vivenciada. Quando se descobre, não é porque... também não vamos ser hipócritas diante dessa situação. Não é porque quando se descobre, porque a família, uma mãe, um pai, conhece muito bem o filho, a esposa, ela conhece bem o esposo, não é? O problema é porque eu vou deixar, não, vai melhorar, é uma fase, não é isso tudo não. O seu filho tá usando droga, porque não sei o quê. Não, é fulana que é fofoqueira, que tá falando demais. Porque não sei o quê. Não, é porque o filho da fulana quer má companhia pro meu filho. E aí eu acho que o problema não é, mas eu sei que tá acontecendo, mas eu não quero encarar essa realidade. E aí eu falo, o pior cego é aquele que não quer ver. Tá diante dos seus olhos, você não quer enxergar. Aí eu vou deixando para lá, vou deixando para depois, eu vou procrastinando, eu vou deixando. Aí chega um momento que a bomba estoura. Chega um momento que eu tenho que chamar a polícia, porque senão meu filho, sobre o uso de droga, tá surtado e vai acabar matando todo mundo. Ou então eu tenho que ir lá pagar uma fiança, porque meu filho tá lá na delegacia, porque ele estava sob efeito de droga e tal. Ou então ele foi preso dirigindo sob efeito de álcool e outras drogas. Ou então porque ele fez
né, assaltou e tal. Às vezes tem casos, Santiago, de pessoas que criaram filho com todos os valores e princípios. E aí, eu falo para você que eu tenho relato de pessoas que estão internadas dentro da minha clínica, eu converso isso com eles. Sabia de tudo. E aí, um determinado dia, né, junto com a galera, sobre efeito de droga, apareceu um falando, vamos fazer uma fita ali para nós poder pegar um dinheiro, não sei o que tal. Quando a fé aquele que tinha valores e princípios acabou indo na onda, no impulso e acabou roubando. E ele foi preso e parou na cadeia. Ele até parou lá dentro da clínica com pulseira. E depois está lá na clínica com tornozeleira. Olha para vocês terem uma dimensão. Então você vê que é um processo que ele deu sinais lá atrás. Mas aí eu não quis enxergar isso. Ah, não, vai melhorar, é uma fase, foi deixando. E você sabe o que eu estou falando, você está vivenciando isso. Marcelo Naldo está dizendo o seguinte: no trabalho também existe muita influência. Olha só. Sim. Olha, vamos a fundo. No trabalho. Ah, a hora que nós sair daqui, vamos passar ali para nós tomar uma. Ah, vamos não sei o quê. Aí chega um que usa droga, fala, na hora do almoço, fala, vou fumar um baseadinho, né? E acaba influenciando. Um outro problema que tem gravíssimo, eu atendi, tem muitos pacientes que passaram pela clínica, eu atendi famílias, de famílias que tinham seus filhos ali, que estava tudo tranquilo, boa educação, indo para a igreja, fazendo as coisas corretas, tudo certinho. Fez primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, tal. Aí passou no vestibular e foi fazer uma faculdade. E a hora que entrou para a faculdade, Aí o bicho pegou. o bicho pegou. Entendeu? É o caso de muitos aí que acabam diante disso, por quê? Acaba sendo influenciado pelo meio onde tem tantas pessoas que estão no uso, né? E às vezes para mim ser descolado, para mim poder fazer parte da onda, para mim não ser o patinho feio, ser o diferente, eu acabo usando. Sim. É a primeira vez que a Neide, a empresária amiga, está participando, ela vem com a seguinte colocação: às vezes o problema está na família, e aí como faz? Entende que é por isso que aí depende da decisão do outro, né? Eu particularmente, quando eu decidi caminhar na sobriedade, eu decidi viver a sobriedade, foi uma decisão minha, né? E meu pai me chamou de mocinha. É mocinha. Eu tenho que comprar um refrigerante para mocinha do meu filho, porque agora ele não bebe, entende? Dentro de casa. E sabendo todo o trabalho que você tinha dado. Sabendo de tudo. Rapaz. Não sabendo. E quantas vezes minha mãe, sabe, ali chorando, minha mãe rezando, pedindo a Deus, né, para que a gente saísse daquela condição. Então, assim, veja bem, é muito complicado isso. É por isso que quando se fala deste problema, muitas pessoas não acabam não falando, né, sobre a questão do problema hoje causado pelas drogas, porque a droga em si, deixa eu falar um negócio para vocês, a droga em si ela não faz mal para ninguém. Você sabia disso? Eu nunca vi, Santiago, eu falo isso sempre, sempre no máximo ali de 2 em 2 meses dentro da clínica, eu falo isso. Porque vai chegando paciente novo, eu tenho que perguntar para eles. Fala, alguém aqui, quando usou droga pela primeira vez, usou obrigado? Foi amarrado e aí pegaram, forçaram você a ingerir bebida alcoólica ou forçaram você a usar um baseado ou cheirar uma carreta de cocaína? Até hoje eu não tive nenhum paciente que usou obrigado. Tudo foi livre e espontânea vontade. Foi uma escolha minha. Olha para vocês terem uma ideia da dimensão. Foi uma escolha minha, foi uma decisão minha. Eu acabei decidindo fazer algo porque eu queria fazer parte da onda, porque todo mundo estava fazendo, porque isso, aquilo, outro. Então eu preciso... E aí é um assunto tão sério que as pessoas não falam. Por exemplo, quantas vezes você sentou com seus filhos e falou sobre a questão do mal causado pelas drogas? Pelo contrário, você acabou dando um mau exemplo, tomando a cervejinha, achando que tem controle, mostrando que seu filho tem controle, né? Ali no vínculo de amizade, você solta seus filhos para ir na casa dos amiguinhos e você não sabe quem são amigos dos seus filhos. Quem são os amigos deles. E aí eu ouvi um dia aí algo muito sério falando assim, olha, antes dos seus filhos ter amigos, você precisa de saber quem são os amigos deles. Os amigos dos seus filhos primeiro tem que ser amigo seu. Você tem que saber quem são essas pessoas. Eu tenho que me preocupar, porque se você não se preocupar, veja bem, é a prevenção. Sabe, é algo tão ruim. Não se fala porque é triste.
Porque destrói a família, destrói a moralidade, sabe? A dignidade, o respeito próprio. É vergonhoso para uma mãe saber que o filho está usando droga. É vergonhoso para uma mãe que criou, fez de tudo, saber que o filho está fazendo trem errado na rua, sem saber aonde é que ele está e nem que hora que vai chegar. É vergonhoso para uma esposa saber que o marido vai chegar embriagado, brabo, fedendo, xingando, quebrando as coisas. É muito triste isso, mas não se fala sobre isso, não se faz algo. Então é preciso ter uma tomada de consciência para que isso possa mudar. Sim, Santiago. A gente tem que aprender a se amar e pronto, segundo o Marcelo, né? Todas as pessoas, elas têm a mesma raiz quando o problema é droga. Sempre a pessoa que começa, né, dentro dessa vida, ele teve um problema lá com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, ou com uma namorada, ou com uma esposa, e quase que via de regra, quase vias de regra, todos esses saem para droga ou vão para droga para tentar sufocar essas situações. Ou um amor proibido, ou uma história que não pode ser real, ou um medo de avançar, né, e buscar alguma solução diferente na vida. Todos têm a mesma característica, segundo dizem os especialistas. Será que alguém vai, num momento ou outro, e cai a ficha sem precisar da gente dar um cutucão? Essa é a pergunta. Sim. Existem casos, por exemplo, eu tenho um caso de um rapaz que está internado com a gente, que ele tem um irmão mais velho, o irmão mais velho dele passou pelo problema de álcool e outras drogas, e em um determinado momento ele sozinho teve a decisão de mudar de vida. Pronto, acabou. Quero mais. Não quero mais, acabou. Esse é o ponto que eu quero chegar para cada um de vocês. Por exemplo, a clínica serve para quê? Para tirar o indivíduo do uso, deixar ele em sã consciência, para ele tomar a decisão correta. O problema é que nós, seres humanos, somos criaturas perfeitas, criadas por Deus, nós nos adaptamos a tudo. Por exemplo, se nós saímos daqui e vai para um país lá, eu vou para Paris e agora lá está no inverno, está nevando. Nos primeiros meses nós vamos gripar, vou sofrer, vai ser horrível. Mas depois de uns 2, 3 meses, eu vou me acostumar, meu organismo vai se acostumar e eu vou vivendo naturalmente, como todo mundo que vive lá. E para eles é tranquilo, são acostumados com aquilo. Não é verdade? Então o sofrimento, o ser humano, ele acostuma até com o sofrimento. E é este o problema. O que que acontece? Eu começo a usar, eu vou consumindo cada vez mais, e a droga dentro do processo progressivo, evolutivo e fatal, ela vai me consumindo, e eu vou me acostumando com aquela condição, e chega um momento que eu estou no fundo do poço, afundado e achando que eu estou bacana. Eu peguei agora à tarde, estava lá na clínica, eu estive lá para fazer umas reuniões, e aí tirei um tempinho com os pacientes lá. E aí um deles perguntou: Mauro, você tem uma foto aí do dia que eu cheguei? E aí foi juntando aquela turma e eu fui mostrando a foto deles. Você precisa de ver eles. A diferença. Um deles virou e falou: nossa, mas eu era morto. Sabe? Mas no momento em que foi, eu até falei para ele, no momento da internação, você achava que estava sendo maioral. Que a sua vida estava tranquila, suave, que estava tendo controle de tudo. Mas esse é o ponto que precisa ser partilhado. Né? Ele se condicionou, ele se acostumou com aquela condição. Ele acostumou a não tomar banho, ele acostumou a não escovar os dentes. A maioria dos pacientes chega lá com os dentes tudo estourado, tudo bagunçado. Né? Ele acostumou a usar roupa suja, rasgada. Ele acostumou a andar com a chinelinha velha. Ele acostumou a comer migalhas, restos, a manguear e pegar o dinheiro, em vez de comprar comida, comprar droga. Se acostumou com aquilo. Aonde um usuário, Santiago, ele chega um momento que a preocupação dele não é com aonde eu vou dormir, o que é que eu vou comer e o que é que eu vou vestir. Não, ele não preocupa com isso. Isso aí não é nem segundo plano, é terceiro, quarto plano para lá. A preocupação é aonde eu vou conseguir e como eu vou conseguir a minha droga de preferência. Essa é a triste realidade de um adicto, de um dependente. Então, veja bem, se a realidade dele
Ele não preocupa com o banho, ele não preocupa com a roupa, ele não preocupa com o alimento, ele não preocupa com nada. Imagine a família. No meio disso tudo, nós temos uma mãe desesperada. No meio disso tudo, eu tenho um pai, às vezes, além de desesperado, às vezes eu tenho um pai desinformado, ignorante, arrogante e judia desta mãe, infelizmente, porque acha que não é culpa dele, ele não tem que fazer nada. São realidades. A maioria tem pais amorosos, eu tenho muitos pais de pacientes nossos que dão show em muitas mães. Mas a grande maioria são as mães que ainda lutam, que ainda acreditam, que não desistem, que querem fazer a diferença, que lutam para ser diferente. Então, diante desta realidade, né, nós percebemos, veja bem que é uma luta meio que injusta. É uma luta injusta. É eu que amo querendo salvar e o outro não querendo nada. E a triste realidade é, com quem que você sabia dessa, Santiago? Com quem que os dependentes, aí vocês famílias sabem muito bem disso, né? Com quem que os dependentes, as pessoas que estão no uso, brigam mais? Com família, claro. É quem tá no dia a dia, né? É com os que mais amam ou que os mais brigam. Os que mais sofrem é os que mais amam. Eu vi uma situação esse final de semana que eu já não abri o Facebook há tanto tempo e eu vi uma pessoa conhecida que estava tirando uma foto com a filha e com um filho de 8, 9 anos e com a filha que já tinha uns 16 anos, tipo, tirando uma foto no bar e disse assim, a primeira cerveja da minha filha comigo. Aí eu fiquei pensando assim, o que será do futuro dessa criança, né? E o fim do relacionamento do pai da criança com a mãe da criança foi por causa do álcool. Eu digo assim, acabou o relacionamento dele e a criança já está indo pelo E quando você precisa de ver quando você, igual eu atendo as famílias, e às vezes já aconteceu várias vezes, não foi só uma vez, de mães desesperadas virar assim, Mauro, por que meu filho? Por que justamente comigo? O que eu fiz de errado? E às vezes, e aí eu tenho que falar para ela, assim, às vezes você errou a vida inteira, né? Infelizmente, essa é a realidade. Temos uma mensagem aqui, né, Santiago? Olha, leia para nós, por favor. É a Neide dizendo que quem mais sofre é a mãe. Isto, a mãe Não, e assim... é a testa de ferro, né? É quem leva as pancadas, tudo, né? Quem tenta... E o pior de tudo, olha para você ver o tanto que a mãe sofre. Porque a mãe tá lutando para salvar o filho, mas ela luta para salvar também em volta, porque o filho vem trazendo, destruindo tudo, né? Eles destroem os relacionamentos amoroso, familiar. Então, assim, aí às vezes a mãe ainda fica no meio com paliativo com o pai, né? Com o tio, com a tia, com o vô, com a Geralmente avó. o pai é bem diferente, né? Ele não aceita de diferente, jeito né? nenhum. O homem é diferente diante disso. E a mãe fica ali botando panos quentes. Então, né? infelizmente, Pelo amor. nós temos que falar, a verdade é essa, né? A grande maioria, nós pais, né? Eu sou pai também, né? A mãe mais coração e tal, e diante de um dependente, o processo de decepção ele é muito grande. Né? O adicto ele decepciona demais, porque ele mente demais, ele promete demais, ele manipula demais, ele fala que dessa vez vai ser diferente e agora pode acreditar. Ou então ele fala assim, olha, me dá dinheiro porque senão eles vão me matar. Eles usam de tudo, da fragilidade, eles usam de tudo da pessoa. Então o adicto deve ser político. Meu Deus do céu, me ajuda aí, Brasil. Não é? Então, Fiz a brincadeira aqui, mas... É difícil essa realidade, por quê? Porque você vê uma mãe que está lá desesperada, aí o adicto ele é muito inteligente. As pessoas que estão no uso, a grande maioria delas é um pouco fora da curva, acima da média. E aí ele vê lá a mãezinha fragilizada com medo dele morrer. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer de tudo para a mãe tirar da aposentadoria dela, dos bens dela, para poder acabar. Infelizmente eu falo isso para as mães, às vezes ela assusta, né? Muitas vezes é a própria família quem patrocina a dependência do outro. Porque, Mauro, para ele não roubar, eu prefiro deixar um dinheiro aqui. Para ele não roubar, eu prefiro... Acaba patrocinando a dependência. Então, a gente precisa de estar atento a essa realidade. Eu tive um caso agora, há pouco, onde uma família
o filho num final de semana, eles, na sexta, 4 dias, sexta, sábado, domingo e segunda-feira, ele deu um prejuízo de mais de 7 mil reais para a família. Meu Deus do céu. Entendeu? E coisas assim, não é que a família tinha sobrando, não. É porque chega um momento de assim, ou você paga ou ele vai morrer. E aí? Ou vai ao racha. E Entendeu? aí a mãe vai salvar o E filho. aí, Como está no dizendo meio do aqui a desespero. Neide, que ainda a mãe escuta, que ela passa a mão na cabeça e cuidando de todos. Ela tá ali, né? Isso, é Boa uma noite do Leonardo, do André também aqui, André Luiz. O pessoal acompanhando a gente aqui. coisa boa. Então, assim, diante disso tudo, é uma realidade vivenciada por cada um, aonde nós vemos que é difícil esse assunto, é difícil se falar deste assunto, porque você mexer na ferida de muitos. Nós estamos aqui falando nessa live, a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo, né, em algum momento, você vai ver que nós estamos mexendo numa ferida. Às vezes você vai falar assim, olha, realmente eu deixei a desejar. Eu passei a mão na cabeça, aí eu empurrei com a barriga, aí eu podia ter feito algo. Às vezes a família chega para mim e fala, nossa, Mauro, eu podia ter tomado essa decisão antes. Eu ainda falo, não, não julgue, não fique se martirizando com isso, não. O momento é agora, nós temos a oportunidade de fazer, vamos fazer da agora para frente. Leonardo Ferreira, boa noite para todos. Graças a Deus, passei pelo Viva Bem, estou bem mesmo. Estou limpo e estou na sobriedade e nela eu vou continuar, porque a sobriedade para mim é tudo. Ô, Leonardo, boa noite, fico feliz, um abraço, bom saber que você está aí na sobriedade, né? Leonardo, ele dá sempre, ele não falha o bom dia e o boa noite para mim, não. Né? Eu falo para ele, olha, enquanto você está dando bom dia e boa noite, é sinal que você está bem, né? Porque, infelizmente, uma outra realidade, deixa eu falar para vocês, né? Eu já estou falando disso, celular é moeda de troca. Ah, perdi meu celular, não sei o que tal. Infelizmente Levou trocou. na boca. Levou na boca de fumo, trocou por droga. Essa é a triste realidade, tá? Você tem seu filho aí, tá suspeitando dele, sumiu o celular, não sei o que tal. Fique atento a isso. Sandália, deixa eu dar um alerta para a família de orientação. Essa sandália da Kenner, sabe essa chinelinha da Kenner? Moeda de troca também, boca de fumo, tá? Ah, porque eu fui jogar bola e roubaram lá e sumiu e volta com a havaianinha velha. Cuidado, porque tem, que nem eu digo muito, né? Tem boi na linha aí, tem trem errado aí. Então fica atento aos sinais. Muito Sim, bem, a Neide agradece, dá boa noite a todos, parabeniza. E eu quero lembrar que esse boi na linha é a mesma história do filho que chega em casa com um carrinho que a mãe não pergunta quem deu. Eu ganhei de um coleguinha, eu ganhei do, né? E a mãe não vai questionar. Ele começa a praticar as coisas de forma errada ali naquele momento. Se você deixar, obviamente vai chegar um momento que ele vai trazer coisas maiores, né? No meu caso, por exemplo, eu lembro que se eu chegasse com alguma coisa diferente em casa, a mãe me falava, de onde você trouxe isso? Quem te deu? Quem é a pessoa? Vamos lá, eu quero conversar com a mãe. Eu me lembro muito, teve uma época que nós morávamos em São Paulo, porque aqui estava ruim, nós fomos para lá e a coisa ainda piorou. E aí foi um momento muito difícil nas nossas vidas, minha, da minha família, dos meus irmãos, porque era um momento de muita dificuldade realmente. E eu me lembro que nós fomos estudar numa escola lá, e eu tinha uma amiguinha na escola, eu tinha, se não me engano, uns 12 para 13 anos, e tinha uma amiguinha na escola, e ela chegava todos os dias na escola com muito dinheiro. Aí ela falava, não, meus irmãos, que eu tenho 3 irmãos, eles vai me dando dinheiro, e ela não gastava esse dinheiro, não sei o que tal. Eu sei que ela foi e me deu um dinheirinho, pouquinha coisa, me deu. E eu cheguei em casa, né, falei, eu ganhei esse dinheirinho. No outro dia, vai eu, meu pai e minha mãe para a escola com esse dinheirinho para poder ir lá com essa menina, para poder falar com ela, para ela explicar. Você entende? E assim, igual minha mãe, eu tenho certeza que você também fez e muitos fizeram. Né? Questionou, buscou e tal. Só porque o que é o problema? A adicção, a dependência das drogas corrompem esses valores, esses princípios. Destrói tudo isso. Não é porque você não educou, não é porque porque às vezes a família também fica se martirizando. Não é porque você não educou, não é porque você não mostrou, não. O uso de droga, o mundo, a vida de droga e a droga de vida que eles acabam vivendo corrompe, né, os bons costumes, os valores, os princípios. Acaba corrompendo e eles se colocando em situações
em que ele, se tivesse em sobriedade, jamais ele se colocaria. Por isso que, se eu quero caminhar na sobriedade, se eu quero mudar de vida e eu tive a decisão, serve para você, tá? Às vezes você está ouvindo aí, está pensando, será que isso, aquilo, outro, já pensou em parar e não teve essa coragem ainda? Né? Não depende de ninguém, depende de você. É uma decisão. E se você tiver essa decisão, diante da sua decisão, você tem que mudar hábito, lugares e pessoas. E diante dessa mudança, diante dessa tomada de consciência, diante dessa decisão, você vai transformar a sua vida. Eu falo muito para os nossos pacientes lá, nós precisamos de pensar nisso. Olha, você tem que sair de lá, você tem que passar a ser o melhor esposo, o melhor filho, o melhor pai, porque você tem que correr atrás do prejuízo. Porque dentro do processo de dependência, no momento que você está no uso, né, a devastação é muito grande. Você vai destruindo tudo. Então você tem que reconstruir. E uma das coisas que um dependente, dentro do processo de recuperação, ele precisa de reconstruir, chama-se confiança. Você vai ter ali 5, 6, 10 anos limpo. Em algumas situações ainda vão desconfiar de você. Não é isso, Igor? Eu sou aluno da minha mãe, porque não é? se eu falo para ela de ir para Portugal, ela já desconfia, mesmo sabendo que hoje eu... Isso, porque tem a desconfiança, porque é algo que você foi desconstruindo durante muito tempo. Mentindo, manipulando e tal, e foi levando dessa maneira. Sim, Milton Júnior, novamente quero agradecer ao Mauro e à equipe Viva Bem pelo excelente trabalho, tanto pelo meu tratamento como pelos demais. Mauro, Deus te ilumine sempre. Ô Milton, muito obrigado. Milton me mandou uma mensagem no final de semana, na sexta-feira, falando, olha, Mauro, eu tô... se eu não me engano, me falha a memória, foi na quinta, não sei, quinta ou sexta-feira. Falou, olha, eu tô indo com a minha namorada para Pirinópolis, vou passar o final de semana lá e tal. E depois ele mandou algumas fotos. A primeira coisa que eu falei para ele, falei assim, olha, o Milton lembra disso, falou, olha, com sobriedade. Nós precisamos de buscar sobriedade em tudo, né? Ele falou, não, eu estou aqui aproveitando os privilégios de viver a sobriedade, mostrou algumas fotos e tal, falando, olha, o quanto é bom a gente estar na sobriedade. E a sobriedade é algo que você tem que zelar como algo muito precioso, né? Zelar dela com carinho, porque é através da sobriedade que vem tudo na nossa vida. Sim, Santiago? Quando eu tinha 18 para 19 anos, o médico disse assim, olha, você não pode beber, você é alérgico a álcool. E eu lembro que havia uma turma grande de amigos, e a partir daquele momento eu não vi mais amigos. E curiosamente, havia uma dificuldade muito grande de sair, porque na minha época, 18, 19 anos, Mauro, tínhamos festas toda quinta, sexta, sábado e domingo, era assim. Era na casa, precisava saber na casa de quem, mas era uma turma grande, então toda sexta-feira ou sábado tinha na casa de um amigo. E quando eu paro de beber, eu simplesmente fico sem lugar. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E foi um tempo difícil, porque para eu dizer assim, eu não posso beber, eu não vou beber, e não, toma só um golinho, vai fazer mal. Não quero, não tô afim. E eu te digo, você encontra mais gente para dizer para você assim, toma, bebe, não vai te fazer mal, do que vai dizer, não, você tá certo. Faz isso. A gente ouve mais gente dizendo que você deve tomar um golinho, um traguinho, do que parar. Muitas vezes. Então, essa é uma realidade vivenciada, nós sabemos que é uma realidade vivenciada por tantas pessoas. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde, infelizmente, o diferente é o que não faz uso. Aí eu quero caminhar na sobriedade, eu vou no restaurante, eles já chegam e oferecem a bebida. Eu comentei com vocês na última live. Eu fui no PS Pago, eu pedi lá a comida, pedi refrigerante e tal, e o garçom ficou do meu lado esperando para mim, e virou para mim, por fim ele virou para mim, você não vai pedir cerveja, não? Entendeu? Então essa é uma realidade que nós estamos vivendo aí no meio da sociedade, que para fazer a diferença nós precisamos de mudar isso. Né? Como? Através da minha decisão e do meu entendimento que o mundo inteiro pode beber, pode usar droga, é eu que não posso, é eu que não quero isso para mim. Então, a partir dessa decisão, a partir deste momento, eu percebo uma mudança. E a partir dessa mudança, Santiago, é onde você pode aí ter esse entendimento e falar, pô, peraí, agora que eu vi que as coisas estão ficando diferentes. Agora as coisas da minha vida estão mudando. Não é porque eu experimentei. Quando eu falo aqui com os meninos, igual eu falei para o Milton, e a gente zela muito deles, preocupa muito com eles, uma questão de
a gente faz esse acompanhamento, né, de saber como é que tá, de querer que estejam bem, né? A gente fala sempre isso, mostrando para eles, olha, né, a riqueza que é viver a sobriedade. A riqueza, o valor, né, o quanto é precioso viver a sobriedade. Mas só se vive a sobriedade a partir de através da minha decisão. O motivo hoje, a tecla que eu estou batendo bastante hoje é, olha, nós precisamos de ter essa decisão na nossa vida. Sim, Santiago? Michele Paisano também, essa pessoa que eu gosto dela, querida Michele, acompanhando a live. Ô, Michele, boa noite, minha comadre, tudo bem? Muito bom ter você com a gente também aí, né? Sabendo da nossa caminhada, da nossa trajetória, né? Fica muito feliz com tudo isso. Exatamente, nunca fui de beber, deve ser por isso que sempre fui mais na minha. As amizades nunca vingavam, sempre as pessoas bebem, se não bebe parece que não encaixa. Isso. Sociedade. Manuel Mello aqui também falando, meu remédio diário, obrigado. Cleidmar Araújo, boa noite, meu amigo. O Cleidmar é o Bebel, grande amigo meu do meu coração, sabe disso, né? Foi uma das primeiras pessoas quando eu decidi sair da empresa que eu trabalhava e montar uma empresa que acreditou em mim. Michele A U diz, esteve com a gente. Abraço, tamo você junto. é merecedor de todo sucesso, Mauro. O Wellington também mandando um abraço. Obrigado, obrigado a todos vocês. Fico feliz com cada um de vocês. Fica até com essa vermelho, né, partilha. quando alguém Não é? elogia Não, a gente você. fica muito feliz com isso. É porque é interessante a gente falar sobre isso. Esse trabalho que a gente desenvolve, o trabalho que se faz hoje, diante dessa realidade com a dependência, Santiago, é um trabalho que não se tem tapinha nas costas. Sabia disso? Não, eu sei. Se eu tivesse hoje trabalhando com menores, com crianças, tivesse trabalhando aí com idoso, né? Tava cheio de pessoas. Hoje a maior dificuldade que se tem, né, é de pessoas que querem ajudar. Querem ajudar. Poucas são as pessoas que nos ajudam diante dessa realidade. Então nós precisamos sim buscar isso aí a cada dia, né, que nós estamos buscando, entendeu? Então nós precisamos saber isso, não entendi. A Michele diz, olha só que bacana, que você ensina muito a cada dia com a sua sobriedade. Ensina, né? Nos ensina. Porque a minha, partilhando com ela, que é minha cunhada, né, minha comadre também, e a gente participa de alguns eventos onde tem a bebida, né? E eu vivo a minha sobriedade. Porque também é importante isso, né? Eu tenho que viver a minha Agora eu sobriedade. vou perguntar, me Sim. perdoe. É difícil, Mauro, quando você vê uma cervejinha ali, um uísque, uma vodka, como é que é? A pessoa passa por você ali, e aí? Vamos tomar uma? Mas não tomo, não bebo. Quando você tem que dizer não para a pessoa, porque a Não, sociedade, né, mudou. Mas antigamente, se você não fumasse, você era careta. Se não bebesse, era mais careta ainda. Sim. Como é que é para você isso? Olha, depois que você descobre, e aí vem um alerta para cada um de vocês. Depois que você descobre que você pode ser alegre, né? Você pode se divertir, você pode divertir outras pessoas, você pode socializar e festar e aproveitar tudo que o outro está aproveitando, só que em sobriedade, vendo e sabendo tudo que está acontecendo à sua volta, não tem preço, sabe? Às vezes a pessoa, e eu não sou muito de explicar, às vezes a pessoa fala assim, ó, toma uma cervejinha aí. Falei, rapaz, hoje eu tomei assim, tô querendo. Não, obrigado. Eu não faço palestra no meu dia a dia. Quando eu estou na parte social, né? Às vezes se você me vê aí numa festa, em algum ambiente e tal, você não vai ver eu lá fazendo uma palestra. A pessoa tá lá bebendo para estar bebendo na minha mesa. Se ela quer beber, o problema é dela. Né? A minha cunhada brinca muito, fala assim, ó, daqui um dia tem uns clientes para você aí. Porque a realidade, a decisão deles, infelizmente, é de beber. Né? A minha é de viver a sobriedade. Então, a partir do momento que você tem essa decisão, acabou, sabe? Não tem mais isso. Então não precisa, não sofre. Claro, se eu fiz um tratamento, eu tava com a compulsão aberta, eu estava na adicção, eu fiz um tratamento. Por exemplo, o Igor tem quanto tempo tá limpo, Igor? Agora esse mês fez 3 anos. 3 anos. Aí eu pergunto para você que está me assistindo aí agora, você que tem uma criança de 3 anos de idade, você tem coragem de deixar essa criança de 3 anos andando sozinha na rua? Não dá. Eu me lembro quando saí da clínica, era uma grande tentação, era ver um copo de cerveja na Não frente. é? Eu cheguei até a pegar um copo de cerveja e beber, mas depois, graças a Deus, tive alguém do meu lado e falar assim, vai voltar a passar tudo de novo. Aí você não, agora não, Brasil. Não, eu nunca mais, hoje eu já vejo de outra maneira, eu já vejo que essa pessoa, tipo, eu olho para a vida da pessoa, olho o que ela faz, né, com a bebida e diz, tá Você perdido. entendeu? Então, assim, o que a gente precisa de ter esse entendimento?
a decisão minha é viver a sobriedade, o outro não teve essa decisão ainda, né? Ele é o momento. Mas, se eu fiz um tratamento, eu tenho entendimento, eu sei que eu estou doente. E um dos remédios para caminhar na sobriedade é não fazer nenhum uso de nenhum tipo de substância psicoativa. Ponto. Se eu tenho 3 anos que eu estou limpo, eu sou uma criancinha, eu estou gatinhando. Estou gatinhando. Eu vou numa festa, alguma coisa assim, então eu já tenho 29 anos que eu estou limpo, sabe? Então, assim, já estou mais, né? Eu passei da fase dos 18 anos, já tô de maior, assim dizendo, né? Então a gente sabe realmente, mas eu não aconselho para todo mundo. Não é, olha, aonde tá, você pode estar indo. Tem que saber onde você anda e com quem você anda. Chegou o Douglas Nunes, boa noite a todos. Boa noite, Douglas. Rapaz, 8h48, chegou o Douglas Ô agora. Douglas, boa noite. O Douglas estava na igreja, falou para mim que ia chegar atrasado, estava na igreja. Né? Seja bem-vindo, Douglas, que Jesus te abençoa muito. Né? Tem uma frase hoje, eu fiz durante muitos anos um programa na Rádio São Francisco, programa Uma Nova Vida. E tinha uma frase que falava assim, ó: vigiai com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja de insensato, mas de sábio. Então, quando nós falamos de mudar hábitos, lugares, pessoas, eu preciso tomar cuidado e vigiar a minha conduta. Às vezes eu quero vigiar a conduta do outro. Ah, eu vou lá porque eu quero vigiar o Igor lá, porque ele tá lá naquela balada, eu vou vigiar ele. Não, peraí, a minha conduta lá não me cabe. Então eu preciso vigiar a minha conduta. Vigiai com cuidado a vossa conduta. Que ela não seja de insensato, mas a minha conduta ela tem que ser de sábio, de pessoa inteligente, buscar aquilo que é melhor. Tá? Buscar aquilo que é melhor. E diante da dependência, sabemos que existem muitos tropeços. Infelizmente, essa é a triste realidade. Né? Existem pessoas que caminham na sobriedade, tropeçam e infelizmente acabam voltando ao uso. Né? E voltam a outra frase, né, que fala, né, que o cair é humano, levantar é de Deus. Então, assim, a gente não deve ficar nessa condição que nós possamos levantar a nossa cabeça, caminhar, buscar a sobriedade, voltar atrás, reconhecer as nossas falhas. Sim, Santiago. A Neide hoje interagindo bastante conosco, dizendo que tem que ter força de vontade e procurar ficar em ambientes bons e tranquilos. É difícil você ser seleto nesse momento quando muitos se convidam para tudo, né? É como quando você está desempregado. Está desempregado, você não acha um para falar, não, vem trabalhar comigo. Aí quando você arruma um emprego, parece 2, 3, 4, né? Mas dentro do processo do plano terapêutico nosso, que nós falamos para os pacientes, né, tem um tripé que nós falamos muito com eles, grupo de autoajuda, né, acompanhamento terapêutico ali participando com a psicóloga, alguns deles com a psiquiatra, né, e também a parte da espiritualidade. Porque o que acontece? Eu preciso de mudar tudo. Então eu vou me comprometer mais com as coisas da igreja, dependente da sua religião, né? Buscar fazer o bem e ajudar o próximo, né? Participar de um grupo de autoajuda, que aí é onde você tem a oportunidade de estar partilhando, né, sobre o assunto, falando de você e não do outro, né? Fazer as terapias, porque precisa de fazer isso sim, né? Nós precisamos... uma realidade social, né? Todos nós precisamos de passar por um psicólogo, todos nós precisamos, todo mundo tem um... Hoje mesmo eu cheguei aqui na live e falei, olha, eu não estou aguentando, minha cabeça grande Eu demais, fui o com muita psicólogo dele coisa, hoje, velho. Eu fui né? o psicólogo. Então assim, todos nós precisamos disso. E principalmente, né, alguém que foi tirado dele aquilo que ele mais gostava. Aquilo que ele trocava tudo. Eu trocava o de comer por causa da droga. Então veja bem, isso vai me fazer falta. Isso vai gritar dentro de mim. Então, por isso, nós precisamos fazer esse acompanhamento, né, o pós-tratamento. No meu caso, tem 35 anos que eu não bebo. E, curiosamente, às vezes que eu insisti em beber, falei, vou tomar uma, né? Tomei quando foi um porre, tal e coisa e tal, não vem ao caso o porquê. Mas passou um tempo, eu comecei a tomar cervejinha sem álcool. Se eu disser para você que o Santiago ficava bêbado tomando cerveja sem álcool, você acredita? Acredito. Psicologicamente, até hoje tem muitas pessoas que estão voltando ao uso, né, caindo na enganação da cervejinha sem álcool. Porque na realidade o que acontece? Eu vou tomar a cervejinha sem álcool, hoje eu tenho a sem álcool, amanhã eu não tenho, vou tomar só uma com álcool, e aí eu acabo voltando ao uso. E eu tenho relato de pessoas, você não é a primeira pessoa que relata para mim que, olha, eu estava tomando cerveja
sem álcool. Teve um relatório, fulano tava bebendo uma cervejinha sem álcool e ficou bêbado. Um compadre meu falou assim, olha, eu tava tomando uma cervejinha, fulano tava tomando uma cervejinha e tal, e achou que tava no grau, foi ver a cervejinha, não tinha álcool, não é? Mas é porque a substância, ela atinge aonde? É meu cérebro. Então eu acabo querendo ali, meio bugando o cérebro, né? Enganando ele, achando que tá. Então a gente tem que ficar atento a tudo isso. É motivo de tropeço. 0,5, tem sim. Não é? Tem álcool. 0,5. Né? Então, assim, querendo ou não, e aí vem hoje, por exemplo, tem pessoas agora usando muito o vapor, porque é cheiroso e nos ambientes e tal, não incomoda. Aí eles fizeram agora, tem um cigarro que tem uma tal das bolinhas, porque para não feder tanto, para poder estar nos ambientes. Aí pegaram o paieiro agora, que era fedido igual não sei o que, tal, tem paieiro de hortelã, paieiro de não sei o que e tal. Sabe? Veja bem, aí eu entendo o mercado, né? É o marketing. É o marketing, eu trago, vamos pôr ele então, eles estão fumando mais afastado, estão meio excluídos, vamos pôr mais cheirosinho que ele pode estar inserido no meio do povo. E aí ele estando no meio do povo, o que acontece? Vicia-se mais. Vicia-se mais. Então essa é a triste realidade vivenciada aí por cada um de vocês. Nossa live está chegando ao fim, viu, Santiago? Nós temos aí, tem um outro compromisso também. Mas semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui também. Vamos, no decorrer dessa semana, também estar deixando algumas mensagens aí direcionadas para vocês, principalmente aí, você que nos segue aí no TikTok. Se não segue, comece a seguir a gente aí no TikTok. Nós vamos estar deixando algumas mensagens aí. Eu não vou falar diária porque é muito corrido, mas dentro deste contexto, algumas coisas lá dentro da Clínica Hospitalar Viva Bem, vai ser partilhado também com vocês. Dentro do nosso plano terapêutico, eu vou estar passando para vocês entenderem como que funciona. Eu quero fazer um trabalho direcionado para vocês entenderem como que funciona um plano terapêutico dentro da Clínica Hospitalar Viva Bem, do momento que o paciente chega até o momento que esse paciente ganha alta. Tá? Eu vou estar passando isso para vocês, para que vocês possam estar tendo esse entendimento, porque tem tanto tabu hoje quanto a questão de internação, né? Porque tantas clínicas às vezes fizeram aí trabalhos errados, clínicas clandestinas que não podem nem ser chamadas de clínicas, né? Porque não tinha ali um corpo clínico para cuidar também. Então, assim, para você ter esse entendimento, para você saber como que funciona, de que forma que as coisas acontecem, vai ser passado realmente para cada um de vocês. Eu vou estar partilhando isso com vocês, algumas tomadas direto lá da Clínica Hospitalar Viva Bem, para que vocês possam ter essa oportunidade, tá bom? Quero agradecer você, o Igor, pela participação, por estar aí com a gente aí, né, nesse apoio técnico e também partilhando com a gente também. Santiago, boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado a todos vocês que ficaram cá conosco, né, acompanhando a live, e na próxima semana estamos de volta. Tá. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tiveram a oportunidade de estar aí com a gente, né? Uns chegaram no final, outros acompanharam aí antes, né, um pouquinho e tiveram a oportunidade, outros estão aí com a gente desde o início. Então, assim, muito obrigado cada um de vocês. Lembrem uma frase que nós temos falando aqui: nada muda se eu não mudar. Né? Coloque isso na sua vida, né? Entenda a dimensão que é a adicção, a dependência, e a partir daí você vai conseguir mudar a sua vida e principalmente a vida de quem você ama, porque você vai trazer ele da condição de morte no mundo das drogas para a vida. Um abraço, fiquem todos com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.